Então, gente, sejam bem-vindos e hoje a gente está finalizando o conteúdo de fonologia, né? A gente vai falar hoje sobre sílaba e acento em língua portuguesa, levando em consideração, né, os pressupostos da fonologia, no caso. Então, a sílaba, na verdade, a gente aprende desde criança, né? A sílaba, como que eu posso dizer, né? O falante normal, o falante de língua portuguesa, mesmo de outras áreas, né, que estudem, normalmente não tem a noção de fonema, né? A noção de fonema é bastante abstrata. Então, quando você pede para alguém, por exemplo, separar uma palavra, a pessoa não vai separar a palavra por fonemas, não vai se preocupar com fones, fonemas, etc. Vai sempre se preocupar com a sílaba, até porque, como vocês sabem, tem aquela questão da consoante não soar sem uma sílaba, né? E como a sílaba é o núcleo, a vogal é o núcleo de uma sílaba, quando você pede para uma pessoa que não fez letras, né, nunca teve contato com fonética e fonologia, numa aula de língua estrangeira, por exemplo, a pessoa vai conseguir separar aquela palavra, levando em consideração a separação silábica, né? Até porque a gente aprende na escola, desde lá o período de alfabetização, etc. Então é como se fosse mais intuitivo você falar em sílaba, como sendo as partes que constituem a palavra, do que necessariamente um fonema, que é uma entidade mais abstrata, mais teórica, e aí você precisa ter uma certa iniciação à fonética, à fonologia, para você conseguir compreender, né, essa entidade que é o fone ou o fonema. Então, pedi para vocês lerem, né, o texto lá do Matoso Câmara, 75, né? Ele até avisa, né? A sílaba é uma divisão espontânea e profundamente sentida na segunda articulação, levando em conta, né, que a primeira articulação lá para o Martinet era um linguista estruturalista, né? A primeira articulação é a morfologia, segunda articulação é a fonologia, né? Para lembrar o que é articulação, né? Como a língua vai se encaixando, né? Pense na articulação, por exemplo, num cotovelo. O cotovelo é uma articulação do corpo humano, né? Onde duas partes se encaixam, né? E formam o organismo. Então, como o Martinet era estruturalista, pensaram na língua como se fosse uma grande estrutura, né? Como que as partes da língua vão se encaixando? Em primeiro momento, na composição de palavras, né? Então, os morfemas. Segundo momento, na composição, então, das sílabas, né, os fonemas ali em harmonia para constituir, então, a língua como um todo. Então, de acordo com Jacobson, retomado por Matoso Câmara, a sílaba mesmo é a estrutura fonêmica elementar. Como eu disse para vocês, né, o fonema ele é uma entidade mais abstrata. Quando você vai efetivamente, estruturalmente compor, né, palavras, você está ali juntando sílabas naquela composição. Então, a sílaba acaba sendo compreendida por alguns como a realidade, o objeto em si da fonologia, né? E como você vai saber o que é uma sílaba? Como, em língua portuguesa, como que você sabe digamos, distinguir uma sílaba de outra, né? Levando em consideração o núcleo daquela sílaba. E em português, o núcleo é sempre preenchido por uma vogal. Se vocês tiverem lido o handout, né, que foi muito bem preparado pela Gleice, até os textos que eu pedi, a gente acabava percebendo, né, alguma forma de estruturar aquela sílaba, de destrinchar aquela sílaba. Aparece uma estrutura arbórea como na sintaxe da teoria gerativa, né? Aí você tem lá em cima o símbolo para sílaba, né? E aí algumas podem ter o ataque, algumas podem ter um som em posição de coda, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, mas o núcleo da rima é sempre preenchido, né? É sempre preenchido em português com uma vogal. Em algumas outras línguas, a gente até encontra, por exemplo, a lateral, o lê, porque o lê é uma consoante sonora, né? Produz vibração nas cordas vocais. Então, a palavra little, por exemplo, na pronúncia do inglês britânico, né? Eu não pronuncio nada bem, né? Então, mas se você ouvir um falante britânico de algumas regiões, aí sim ele pode pronunciar essa segunda sílaba sem nenhuma vogal, né? Apenas com aquele lê ali como núcleo. Como eu não sou um falante nativo de inglês, quando eu pronuncio, eu acabo fazendo um ezinho, um ozinho ali, né? Little, por exemplo. Então,
Aí, só uma curiosidade mesmo teórica para vocês, porque para a gente o que importa é que em língua portuguesa a estrutura da sílaba, né, vai ser sempre preenchida com uma vogal. Então, para o Matoso, a estrutura da sílaba depende desse centro, né, ou ápice, que seria justamente a vogal, e do possível, e aí a gente vai ver essas possibilidades, né? Quais são as formas de sílaba que temos em português? Possível aparecimento da fase crescente, que aí é a posição de ataque, né, um som que vem antes do núcleo, e da fase decrescente, então da posição de coda que vem depois do núcleo, ou de uma ou outra em volta dele, né? Ou seja, nas suas margens ou encostas. Então, uma sílaba pode ser puramente preenchida, né? Composta por uma vogal, que já ocupa o núcleo da sílaba, né? E pronto, a gente chama isso de vogal simples. Percebam aqui no meu slide, ó. A gente chama, né? Para o V é a vogal, C é o elemento consonantal, e esse V com essa apóstrofe aqui em cima a gente chama, é a semivogal, tá bom? Só para a gente conseguir distinguir a semivogal da vogal em si, porque a semivogal nunca consiste em núcleo da sílaba, tá bom? A semivogal sempre vai estar nas margens, ou antes, ou aí a sílaba crescente, ou depois, né, o ditongo decrescente. Ia, ai, por exemplo, né? Quando temos uma sílaba, aí agora a gente começa a categorizar as sílabas, né? A gente, como eu disse para vocês desde o início das aulas, estamos no interior de uma disciplina científica, e o que a ciência faz? Ela separa a realidade e categoriza essa realidade. A biologia faz isso lá com os seres vivos, a física faz isso com os movimentos e com tudo que existe, a química faz isso com a matéria, a linguística faz isso com a língua, né? O que a gente faz? A gente separa, a gente então segmenta e categoriza, classifica, né? Então, a mesma coisa aqui no caso da sílaba. Estamos estudando a sílaba, vamos ver quais tipos de sílabas existem, né? Se a sílaba for composta por apenas uma vogal, então pensem comigo, nunca vai haver sílaba sem o núcleo composto por vogal, preenchido por vogal em língua portuguesa, tá bom, gente? Então, eu posso ter uma sílaba simples, então qual é o elemento mínimo de uma sílaba simples? A vogal, então ela tem apenas a vogal. Por exemplo, a sílaba inicial da palavra água. A, pronto. Você realizou apenas o A e já é uma sílaba completa, né? A gente chama então de sílaba simples por ter apenas um elemento. Se houver mais de um elemento, a gente já passa a dizer que é uma sílaba complexa. E mesmo a sílaba complexa pode ser categorizada, né, de diferentes maneiras. Se a sílaba complexa começar com uma consoante e terminar então com uma vogal, a gente chama de sílaba complexa crescente, né? Assim como a primeira e a segunda, na verdade, sílaba de café. Café. Temos a consoante, posteriormente temos a vogal. E podemos ter, inclusive, outras consoantes anteriormente. Daqui a pouco eu vou falar melhor para vocês quais posições, quais consoantes podem figurar, né, nessa segunda posição, porque é um contexto muito restrito. Você não vai encontrar em português, por exemplo, uma consoante me seguido por uma consoante ne, por exemplo. Você lembra daquela palavra lá do grego, mnemônico, né, que vem de memória. Mesmo assim, quando a gente tenta pronunciar, o que a gente faz? A epêntese do izinho depois do M. Então você acaba fazendo duas sílabas, mi, ne, etc. Né? E aqui, como exemplo, eu trouxe a palavra trave. Perceba, então, que a primeira sílaba é uma sílaba complexa crescente, mas temos na posição de ataque, então, na primeira posição da sílaba, duas consoantes. Perceba que a segunda é uma líquida, né? É o que normalmente vai acontecer. Ou um re ou um le nessa segunda posição, tá? A sílaba complexa também pode ser decrescente quando ela, então, começa com uma vogal e termina com uma consoante. Por exemplo, asno, né? Então, a primeira sílaba da palavra asno começa com vogal, termina com a consoante. A sílaba também pode ser complexa, crescente, decrescente ao mesmo tempo. E aí vocês têm que tomar cuidado, porque lá no livro do Matuso Câmara, ele acaba pulando esse exemplo. Ele dá designação, mas dá outro exemplo. Então, a Gleice consertou isso, a Gleice e a professora Fabiana consertaram isso lá no Handout. Então, é por isso que é importante vocês lerem o conteúdo que a gente envia, também ler o handout e, claro, vir para a aula também para a gente chegar aqui e destrinchar essas informações, né?
A sílaba complexa crescente e decrescente, então, é uma junção das outras. É aquela sílaba que tem uma consoante em posição de ataque, e aí nós temos a rima tendo o núcleo, a vogal e a coda seguindo, então, esse núcleo, né? Por exemplo, a palavra mar, ó, consoante, vogal, consoante, e a palavra transatlântico, consoante, consoante, vogal, consoante, consoante. Alguém abre o microfone, quer perguntar algo? Carolina, quer perguntar algo? Ah, não, foi sem querer. Então pronto, né? Sem querer, professor, desculpa. Não, tudo bem. Se eu estiver falando alguma coisa mais complexa, se alguém se perder, pode perguntar, pode levantar a mão ou mandar no chat, fica à vontade, tá? Pode interromper. Além disso, perceba essas classificações, né? Então, como a prova tem 24 horas e é basicamente prova de consulta, né? Porque agora no período remoto a gente não tem mais aquele formato de prova ali na sala de aula, vocês vão ter os slides para consultar, então fiquem tranquilos. Porque são várias terminologias, né? E cada aula vocês aprendem mais um monte de terminologia. Quando a sílaba termina em vogal, a gente chama ela de sílaba aberta ou livre. Quando ela termina em consoante, a gente chama de sílaba fechada ou travada, né? E, como a gente já viu em aulas anteriores, são apenas alguns agrupamentos, né? Na aula de consoante a gente viu isso. São apenas alguns agrupamentos que são possíveis de figurar, né, de aparecer em final de sílaba em português. Por exemplo, a gente nunca termina uma sílaba em português com som D, som oclusivo, por exemplo. É por isso que quando você fala advogado, você então realiza a epêntese de o i depois. Então, se a gente for separar a sílaba da palavra seguindo a questão etimológica, advogado. Só que no dia a dia, né? Na verdade, no dia a dia não, todo mundo fala assim, mesmo em normas urbanas cultas, o que a gente faz? Organiza, né, a estrutura silábica dessa palavra e cria uma nova sílaba. Aí a gente vai ter advogado, né? Porque a gente realiza, então, a epêntese para construir uma nova sílaba. Por quê? Em português brasileiro não temos a possibilidade de haver uma sílaba travada, né, terminando na consoante D. Assim como outras consoantes, né? Normalmente a gente vai ter líquida, normalmente são róticos, são verres, né? Líquidas, ou L, que aí é grupo L e R, e as sibilantes, né? Que é o som de C, ou Z. Então, a sílaba representa um ou mais fonemas emitidos de uma só vez e constitui a unidade mínima, falta um acento ali, percebida pelo falante. É aquilo que eu estava falando lá no início da aula, né? Se você perguntar para alguém, separa a palavra abacaxi, ele vai separar abacaxi, não vai dizer a-b-a-q-a-x-i. Nem a gente falaria desse jeito, né? Até porque quando a gente fala, quando eu quero fazer referência a um fonema, né, eu acabo realizando com o som de izinho depois, né? Então eu falo o i ou o schwa, né? Então você falaria, por exemplo, o som de fã, de pã, etc. É difícil você emitir apenas aquele fonema ali, por exemplo, o fonema que tem uns traços, né? Bilabial, oclusivo sonoro, né? O B. Seria difícil você pronunciar só o B sozinho. Então, para o falante comum, a sílaba constitui a unidade mínima que ele tem, a qual ele consegue perceber, né? Fonema, como uma unidade abstrata, mas teórica, a gente precisa ter uma iniciação em fonética e fonologia para perceber a sua existência. Então, uma sílaba consiste em um ataque, que eu já estava usando esses termos com vocês, né, para explicar melhor, e agora eu vou entrar nisso mais propriamente dito. A sílaba consiste em um ataque, e aí quando vocês virem esse azinho, pode saber do que se trata. Uma rima. A rima também pode ser separada, né? Tendo o núcleo, sempre vai haver um núcleo, né? O núcleo é sempre tido por uma vogal, e pode haver uma coda. Qualquer categoria, então, exceto o núcleo, pode ser vazia. Eu posso ter uma sílaba sem ataque, eu posso ter uma sílaba sem coda, mas eu nunca vou ter uma sílaba sem núcleo, porque o núcleo da sílaba é sempre a vogal. O ataque corresponde aos fonemas no início da... Gente, eu não coloquei acento nenhum aqui. O ataque corresponde aos fonemas no início da sílaba, né? Antes da vogal, que é o núcleo, e a coda corresponde aos fonemas do final, quando houver segmentos além da vogal na sílaba. A coda e o núcleo da sílaba formam a rima.
Nem toda sílaba tem coda. Por exemplo, a palavra pá. Perceba, então, que ela tem a rima, né, que é o composto pelo núcleo, e a coda, mas não tem a coda. O ataque, né, melhor dizendo. E nem toda sílaba terá ataque. Por exemplo, ui. Mas o núcleo é obrigatório, a vogal é obrigatória em toda sílaba. Me desculpem porque eu não coloquei acento aqui, eu acho que eu copiei do texto diretamente e acabou tendo alguma desconfiguração, né? Mas o que importa é que estamos explicando as 3 partes da rima, né? Da sílaba, lembrando que apenas o núcleo é obrigatório. Como eu dei exemplo naquela hora, né? Pode haver sílaba sem coda, pode haver sílaba sem ataque. A composição da sílaba, agora isso aqui já estava lá no handout, né? Uma sílaba consiste, como eu já disse, no ataque e em rima, e a rima pode ser dividida em núcleo e coda. O ataque corresponde ao fonema início da sílaba, a coda corresponde ao fonema do final, quando houver segmento além, né? A coda e o núcleo da sílaba formam a rima, nem toda sílaba terá coda. Nossa, gente, na verdade foi a mesma informação do slide, na verdade, né? Então, o núcleo é obrigatório, a vogal é obrigatória em toda sílaba. E trouxe aqui para vocês alguns tipos de sílaba, né? Lembrando, V, vogal, C, consoante, e o V com apóstrofe por cima é a semivogal. Vamos ver alguns exemplos, então, dessa composição de sílaba em português. A sílaba pode ser composta por apenas uma vogal, por exemplo, a palavra inicial, a sílaba inicial de ata, né? Transição fonética, a, transição fonológica, a, lembrando que entre barras oblíquas. A sílaba pode ser consoante vogal. A segunda, então, sílaba de ata. Né? Tá, tá, tá. A sílaba pode ser consoante vogal consoante, por exemplo, par, da primeira sílaba de parte, né? Transição fonética par ou par, né? Poderia ter até o retroflexo aqui também. Transição fonológica par com o arquifonema, né, o rótico, o arquifonema aqui, para representar, então, a neutralização dos diferentes fones, allofones, né? Vocês estão se lembrando dessa questão. Se a gente falar de alguma coisa referente a aulas anteriores e vocês não se lembrarem, podem me perguntar também, tá? Não deixem passar. Outra composição de sílaba, consoante, consoante, vogal. Por exemplo, trava, tra. Aí aqui temos a TEP, né, que nesse caso funciona como um fonema, né? Consoante, vogal, semivogal. Deixa. Primeira sílaba da palavra dei. Dei. Perceba que aqui também temos o alufone, né? Porque pode ter o não preenchimento, que é o processo de monotongação. Dei, mas a pessoa pode falar deixa, né? Assim como a gente fala beijo, assim como fala queijo, etc. Transição fonológica, o Matoso Câmara é que sugere, né? A gente fazer a transição fonológica da semivogal como essa palavrinha, como essa letra em posição exponencial, né? Assim como lá na matemática. Então, normalmente vai ser o I ou U, né? Nessa posição aqui de semivogal. Na transcrição fonética, como é que a gente realizou aqui? O J para semivogal I e o W para semivogal U. A sílaba também pode ser consoante, consoante, vogal, semivogal. Frouxo. Frou, ou aqui uma notação, né? Frou de novo. A sílaba também pode ser consoante, consoante, vogal, consoante. Por exemplo, de trancoso aqui, né? Transcrição fonética. Como que a gente faz a transcrição fonética? Marca a nasalidade da vogal com tio. Como é que faz a transcrição fonológica? De acordo com a Matoso Câmara, a gente considera a nasalidade, né, melhor dizendo, como um fonema nasal, o arquifonema nasal. Então, na tradução fonológica, a gente representa com esse N maiúsculo aqui. E aí o que acaba virando, né, é uma sílaba travada por consoante. Por isso que no plano fonológico ela acaba sendo considerada, né, consoante, consoante, vogal, consoante. Tá vendo? Ó, quando você transcreve fonologicamente, você percebe então a nasal como uma consoante, né? A sílaba também pode ser consoante, consoante, vogal, consoante, consoante. Por exemplo, transporte, né? Normalmente a gente vai encontrar esse exemplo, né? Trans, a palavra, o prefixo trans, né? Que acaba formando várias palavras. Transatlântico, por exemplo, né? Por quê? Como eu disse para vocês, a segunda posição do ataque, quando tem duas consoantes, normalmente é preenchida por uma líquida, ou um R ou um L.
Já a quarta e última posição vai ser sempre preenchida por uma sibilante, por exemplo, aqui no trans, né? Então fica muito difícil, é muito restrito, né? A gente conseguir encontrar outros exemplos para essa composição de sílaba, né? Tendo então um ataque composto por duas consoantes e a coda também composta por duas consoantes, como está aqui em trans, né? Outro formato, consoante, vogal, consoante, consoante, perspectiva, né? Então aqui temos novamente uma coda dupla, né? Percebo que novamente a posição final da coda foi preenchida pela sibilante. Fernanda, pode falar. Professor, você pode explicar de novo a parte que o senhor falou sobre a quarta posição estar preenchida por uma sibilante? Então, vamos lá. Quando, em língua portuguesa, a gente não vai ter uma coda, né? O que é coda? Coda é essa parte que vem depois da vogal, que é o núcleo, né? A gente não vai conseguir ter uma coda preenchida por duas consoantes e essa última consoante vai ser sempre uma sibilante. Por exemplo, aqui, ó, trans, né? Percebam que a última consoante da sílaba trans é S, assim como pers. A última consoante da coda, né, que é o final da sílaba pers, também é uma sibilante. Percebo, então, que temos duas configurações de sílaba diferentes, né, onde há a possibilidade de haver duas consoantes em posição de coda. A última vai ser sempre um S, porque a gente não consegue encontrar, não é muito produtivo em língua portuguesa. Então é por isso que todos os exemplos que eu trouxe aqui desse agrupamento vai ser a palavra trans, de transatlântico, transexual, transporte, etc. Né? Que significa justamente transpassar, né? Outro exemplo. É muito restrito, então nós temos a coda em língua portuguesa, que, vamos lá, né? Para início de conversa, a coda composta por duas consoantes já é muito restrita. Sempre que houver essa coda com duas consoantes, a última consoante é o S, é a sibilante. Deu para entender agora? Deu sim, muito obrigada. Nada, a gente pode falar, Jaqueline. Professor, recapitular. A coda é depois da vogal, né? A vogal é o núcleo, tem a coda, é isso? Isso. Daqui a pouco eu vou explicar na posição arbórea, vai ficar mais fácil. Mas nós temos o ataque, que é a primeira consoante, né? Antes, então, da vogal. A vogal é o núcleo, e depois do núcleo nós temos a coda. O núcleo e a coda junto formam a rima. Daqui a pouco eu vou ter uma posição aqui. Ah, pronto, já chegou. Nessa composição arbórea fica mais fácil para ser compreendido, né? Como que a gente então representa formalmente uma sílaba, né? Então lá na prova eu vou pedir, represente formalmente a sílaba, por exemplo, guá. Aí vocês vão ter que separar, destrinchar essa sílaba para mim, né? Para o início de conversa, a gente coloca no topo da página, né? Então isso aqui é bom quando eu fazer no quadro, né? Para vocês acompanharem, mas a gente vai ter que acompanhar aqui no slide mesmo no livro, né? Então, o símbolo da sílaba é o sigma, né? Que é justamente o primeiro som da palavra sílaba, né? O sigma é o S minúsculo grego. Então, temos aqui o sigma. Aí, o sigma, ele se divide em ataque e em rima. Pronto. Já temos uma primeira subdivisão, né? Da sílaba. Sílaba composta por ataque e rima. O ataque é normalmente preenchido por uma consoante. Então, ataque, consoante, por exemplo, aqui é a palavra mar, né, na pronúncia carioca. Então, a posição de ataque é preenchida por uma consoante, um me. E a rima? A rima também se subdivide. Aí a rima vai ter o núcleo, que é sempre preenchido por uma vogal, essa única coisa invariável, né, núcleo que é a vogal, A, e a coda, que nesse caso é uma consoante também. Então perceba, se eu pedir lá na prova para vocês apresentarem formalmente, né, a estrutura da sílaba mar, vocês vão começar sigma, que significa então formalmente a sílaba, é o símbolo então para sílaba. A palavra mar é dividida então, ela tem um ataque. Primeira coisa que vocês vão olhar tem núcleo, porque tem que ter a vogal. Então pega a vogal e fala, esse aqui é o núcleo. Tem alguma coisa que vinha antes desse núcleo? Tem. Então já temos um ataque. Então já tem que colocar aqui. Ataque, preenchido por consoante, me.
Se tem o núcleo, tem rima. A rima sempre vai existir também, porque o núcleo faz parte da rima, né? Só que a rima pode apresentar, além do núcleo, a coda. Nesse caso, a palavra má, a coda também corresponde a uma consoante. Então, tem a palavra má e represento dessa forma, né? Sigma, sílaba, que se divide em ataque e rima. A rima, por sua vez, também se divide em núcleo e em coda. Daqui a pouco eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês, para ficar mais fácil. Ó, então, aqui eu tenho digamos, como é que chama aquelas coisinhas? Quando você está lendo um livro de literatura, aí aparece embaixo um quadrinho cheio de palavrinhas novas para vocês. Um glossário, né? Digamos que aqui eu tenho um glossário. Ó. Sigma significa sílaba, o A significa ataque, o R, a rima, o R se divide em núcleo e em coda, e aí cada uma delas eu posso preencher com a consoante ou com a vogal. Ou, como a gente vai ver daqui a pouco, mais complexo, a semivogal também. Quando, então, como a gente já tinha visto aquela hora, quando eu tenho encontros consonantais, eu chamo de ataque complexo, né? Ou a coda complexa. Então, quando eu tenho duas consoantes. Quando C1 e C2 ocorrem, isto é, o que é C1 e C2, professor? A consoante 1 e a consoante 2 na mesma posição. No caso, eu estou falando aqui do ataque, né? A posição, então, anterior ao núcleo, anterior à vogal. Quando C1 e C2 ocorrem, a primeira consoante é uma obstruinte, né? Ou seja, ela pode ser tanto uma fricativa, FV, ou pode ser uma oclusiva, P, B, T, D, etc. E a segunda consoante é sempre uma líquida, ou seja, le, re. Quero que vocês façam um exemplo aí para mim. Por exemplo, a palavra, aqui eu dei exemplo, né? Braço, placa, livro. Percebo, então, que a primeira, nesse grupo consonantal complexo, na posição de ataque, né? Na posição que vem antes da vogal, eu sempre tenho uma obstruinte em primeiro lugar e uma líquida em segundo lugar. O que é isso? Vamos lá. A primeira consoante vai ser sempre uma oclusiva, por exemplo, B de braço, P de placa, ou então vai ser uma fricativa, por exemplo, V de livro. Eu poderia pensar numa... Me ajudem a pensar, vamos lá. Vocês conseguem pensar em uma palavra, em uma sílaba, né, que temos um grupo consonantal na posição de ataque, né? Então, eu tenho duas consoantes. A primeira é F e a segunda, por exemplo, é L. Vocês conseguem pensar para mim? F, L e uma vogal. Por exemplo, Flamengo. É por isso, inclusive, como essa segunda posição é sempre preenchida com F ou com R, que ocorre o caso de rotacismo, né? Pessoas que dizem, por exemplo, por Flamengo de Flamengo, por planta de planta, é um fenômeno que a gente vai estudar na próxima aula, mas agora a gente já está entendendo qual é o contexto, né, silábico que favorece essa existência, né, desse processo chamado de rotacismo, ou o contrário, lambdacismo, quando alguém diz, por exemplo, se alguém dissesse, né, por exemplo, Cebolinha, que diz, no lugar de planta, diria, pensar em outro exemplo, no lugar de pronto, diz pronto, né? É muito mais raro do que no primeiro caso, né, de trocar. Ao invés de realizar o le, realiza o re. Mas aí, se vocês fizerem esse exercício aí agora na sua casa, né, vocês sempre vão perceber que se eu tiver um grupo consonantal na posição de ataque, a primeira vai ser uma ou oclusiva, P, B, T, D, e a segunda, ou fricativa, né, F, V, e a segunda vai ser sempre re ou le. Por exemplo, braço, placa, livro, fraco, trancoso, etc. Entretanto, temos alguns que são mais restritos, né? Por exemplo, DL não ocorre, né? Em língua portuguesa você não vai encontrar, por exemplo, a palavra dlástico não vai existir, dragão não vai existir. Perceba que eu sempre consigo encontrar um exemplo, deveria ser com R, né? E VL ocorre apenas em grupo restrito de nomes próprios que são empréstimos. Por exemplo, Vladimir e Vlamir, né? Esse a gente escreve com W porque é empréstimo, entretanto a gente realiza com som de V, né? Mas em língua portuguesa, palavras oriundas do português, vocês não vão encontrar esse grupo VL nem um grupo DL.
O grupo VR e TL ocorre, mas são muito restritos, né? A gente só encontra basicamente pouquíssimos exemplos. Por exemplo, livro, que eu já tinha dado aqui em cima, e Atlas. E aí em Atlas você vai encontrar TL e o livro você vai encontrar VR. Entretanto, nunca vai ser em posição de início de palavra, né? Vai ser início de sílaba, como está aqui, livro, Atlas. Então já está em posição de ataque, né? A primeira parte da sílaba. Entretanto, não vai ser início de palavra. A única que eu consegui me lembrar, que não é uma palavra de verdade, é uma onomatopeia, é o som de vrum, né? Para carro, né? Quando você tá. Vai imitar o som de um carro, fala, vrum, vrum, mas não é uma palavra, é uma onomatopeia, não é dicionarizado e tal. Então quer dizer que isso não é um argumento que invalida, né, essa questão. VR e TL sempre em posição mediana de palavra, nunca em posição de início. Então o que eu estou mostrando aqui para vocês? Aquele som, aquela posição inicial, né, a posição de ataque da sílaba. Normalmente, na maior parte das vezes, vai ser apenas uma consoante, mas por vezes acontece, né, aquela posição de consoante, consoante, para depois termos a vogal. Quando temos consoante, consoante, o primeiro é sempre uma oclusiva ou fricativa, que a gente chama de obstruinte, ou seja, impede a passagem de ar pela boca, e a segunda é sempre uma líquida, essa líquida que é o re, né, ou o le. Alguma dúvida aqui? Ficou um pouco mais complexo, né? Depois vocês assistem novamente a aula, tudo, mas é porque... Pode falar, Jaqueline. É porque Professor, são posições... Aí, nesse caso, a gente ia colocar 2 tracinhos no ataque, aí 2 consoantes, aí depois fazer a rima. Que aí seria o núcleo, a vogal, que vem em seguida. Isso, você pode colocar um tracinho só. Aí coloca ataque, né? Um tracinho e o grupo ali, porque esse grupo consonantal forma apenas um ataque, né? Daqui a pouco eu estou exemplo para vocês também. A gente vai corrigir atividades, lá na atividade tem vários exemplos, aí vai ficar mais fácil para vocês compreenderem também. Pronto. Eu falei sobre o grupo consonantal complexo, né, na posição de ataque, agora eu vou falar sobre o ditongo. O ditongo também é uma questão um pouco complexa, porque alguns autores afirmam que o ditongo, né, vocês sabem que o ditongo é constituído, então, por uma vogal e por uma semivogal. A semivogal é chamada de semivogal justamente porque ela não faz a vez diretamente de uma vogal. Em algumas línguas ela até é entendida como uma consoante, né? Por que ela é consoante? Porque ela só vai ocorrer ao lado de uma vogal, assim como a consoante. Por que ela não é vogal? Porque ela nunca figura como núcleo de sílaba, assim como a vogal. Então a semivogal fica no meio termo entre uma vogal e uma consoante, né? Então alguns autores, por exemplo, tem a palavra cai, preferem colocar então essa semivogal na posição de coda. Então separaria a estrutura da sílaba, né? Então, para a palavra cai, aí colocaria ataque, o C, o núcleo, aí tem a rima, né? A rima se divide em núcleo, que é o A, e depois a coda, que é o I. Entretanto, a gente vai entender aqui que a semivogal faz parte do núcleo, né? Então, no lugar de colocar o cai como a coda, você colocaria a rima composta pelo núcleo ai, ok? O ditongo junto ali no núcleo. Então, há autores que consideram a sílaba terminada por ditongo como sílaba aberta, né? Assim, o ditongo faria parte do núcleo. É a posição que a gente está assumindo aqui. Há, entretanto, autores que consideram a sílaba terminada por ditongo como uma sílaba travada, isto é, ela tem coda, assim como se fosse a palavra mar, né? Assim, o ditongo seria a coda, o exemplo que eu tinha dado naquela hora. E aí tem alguns argumentos, né? Lá no texto que vocês leram, existem alguma série de argumentos, né? Pró e contra essa questão. Se a gente pensar que o TEP... Lembra que o TEP era, inclusive, um dos argumentos do Matoso para falar por que o arquifonema nasal, né, é considerado como uma sílaba travada? Justamente porque não aparece a TEP depois da nasal, né? A palavra honra, por exemplo. Então, para o Matoso, a primeira sílaba é sílaba travada, porque o R, a TEP não apareceria entre duas vogais. Só aparece entre duas vogais. Né? Na palavra honra não é TEP. Neste caso, a palavra Cairo, por exemplo, né? Você não fala Cairo, você fala Cairo, né? Então quer dizer que se aparece a TEP e a TEP só é possível de aparecer entre duas vogais, logo a primeira sílaba termina com a vogal, né? Então,
temos a posição de ataque e temos o núcleo constituído pelo ditongo ai. Logo, a semivogal estaria contida no núcleo. Vocês conseguiram perceber por que a gente está, então, defendendo que a semivogal faz parte do núcleo e não estaria em posição de coda? Se ela tivesse posição de coda, seria uma sílaba travada. E a sílaba travada, depois dela, só pode ter o R forte. Nunca teria o R brando, né? Então, se funcionasse em língua portuguesa como sílaba travada, eu iria realizar Cairo e não Cairo. Deu para entender? Ficou complexa essa parte? É só pensar que em português a semivogal trabalha mais como vogal do que em outras línguas, por exemplo, algumas línguas eslavas, etc. Então, a gente prefere considerar que quando temos um ditongo, o ditongo ocupa o núcleo da sílaba. Ok? Alguma dúvida aqui? Posso passar? Eu fico preocupado com o silêncio também, porque não quero que isso passe. Tudo bem? Então pronto. Ó. Aqui eu já estava terminando essa questão da sílaba, tá? Então eu vou deixar aberto agora para vocês perguntarem. Só lembrando, então, na posição de ataque, temos uma consoante, pode haver duas consoantes. Quando houver duas consoantes, a primeira é obstruinte, né? Ou uma oclusiva, ou uma fricativa, e a segunda é sempre uma líquida, ou R ou E. Pronto. No núcleo, sempre há vogal. No nosso caso, a gente vai considerar vogal e semivogal quando tiver ditongo. E a posição de coda, né? Sempre também uma consoante. E quando houver duas consoantes, a última é sempre uma sibilante. Então, são esses contextos, né? O estruturalismo, quando a gente estuda uma língua sob o ponto de vista estruturalista, é entender quais são os contextos em que aquele som pode ocorrer, por exemplo, né? Quais são os contextos que impossibilitam aquele som de ocorrer, etc. E aí a gente vai entendendo, vai descrevendo como funciona os sons da língua portuguesa, né? Então pronto, mas daqui a pouco eu vou fazer a revisão da atividade que eu pedi, e aí a gente acaba voltando em alguns pormenores também, fica mais fácil para vocês compreenderem. Vamos lá. Acho que 11 horas eu começo a fazer a revisão, aí facilita. Então vamos lá. O acento em português. A gente já falou então sobre sílaba e agora a gente vai falar sobre o acento. O acento, gente, faz parte do que a gente chama na fonologia de prosódia, né? A prosódia é a área da fonética e fonologia, também tida como uma disciplina, né? Que estuda, então, o caráter suprassegmental da língua. O que é o suprassegmental? Nós temos, então, a fonologia segmental, que é que estuda consoantes, vogais, né? Eu estudo fonemas, estuda sílabas. Ou seja, os segmentos, aquilo que pode ser justamente o quê? Segmentado, né? Você se lembra que lá no começo eu expliquei que o fonema ele tem um caráter, ele pode ser uma unidade discreta, né? O que é uma unidade discreta? Pode ser segmentada, pode ser separada das demais, né? Então, a fonologia segmental, que é essa que a gente viu até agora, estuda os segmentos, né? Vogais e consoantes. E a fonologia suprassegmental estuda aquilo que está... O próprio supra já mostra, e falou, né? Aquilo que está acima da segmentação e acaba imprimindo também algum valor. No caso, a gente vai falar sobre acento, né? O grau de acentuação da palavra, o grau de força expiatória na produção sonora, a duração, alguma sílaba a duração tem caráter distintivo, né? Como você se lembra bem, o latim tinha vogais longas e vogais breves. Então, se eu dissesse malum, eu estaria dizendo mal, mas se eu dissesse malum, eu estaria dizendo maçã, né? Então é como se essa vogal, o primeiro A, na verdade só tem um A, né? O A da palavra malum tivesse um grau 2 de duração. Malum, malum, né? Em português isso caiu, não temos mais um valor distintivo. Em inglês, algumas palavras ainda têm esse valor, né? Por exemplo, ship, sheer, né? Até na transcrição, até na escrita, acaba colocando 2 Es, por exemplo, para mostrar que tem um grau de duração maior ali naquela vogal. Em língua portuguesa, não tem valor distintivo o grau de duração. Então, se a pessoa falar, por exemplo, linda ou linda, podemos, né, atribuir algum tipo de valor, mas não é um valor distintivo, não vai ser palavras diferentes, né? Se alguém falar assim para o outro, né? Duas amigas estão comprando uma roupa, um vestido, e aí um amigo vira para o outro e fala:
que você achou da minha roupa, desse vestido? Aí a amiga fala, nossa, tá lindo. Aí a outra pode até inferir em alguma coisa. Olha, ela tá usando de ironia, tá querendo falar que o vestido é feio, etc. Mas a palavra lindo e lindo não destoa significação. É a mesma palavra, apesar de a duração, né, da vogal ter se estendido mais. Além do acento e da duração, a prosódia também se preocupa com a como é que chama isso? A frequência de produção, né? Então, a rapidez mesmo de locução. Vocês conseguem perceber claramente que eu falo muito mais rapidamente, né, do que outros professores, do que até mesmo vocês. Isso é uma questão que faz parte até... Eu tenho até que procurar melhorar, porque acaba dificultando, né, para as pessoas me compreenderem. Quando eu dou palestra, então, pronto, aí vai... O meu grau de produção de sílaba por minuto é muito, muito elevado. Então, quer dizer que a gente, na prova, a gente analisa amplitude, frequência e duração, né? São essas propriedades físicas que acabam, em algumas línguas, atribuindo valor significativo, então valor, né, fonológico. No português, a gente vai se deter um pouco mais, né, sobre a questão do acento, porque em português o acento, sim, apresenta valor constrativo, isto é, ele possibilita a formação de pares mínimos. Então, a depender de qual sílaba, né, recai o acento. Você lembra o que é acento? Acento, então, é aquela produção um pouco mais intensa, né? Eu acabo inserindo uma força expiatória, né, um pouco mais acentuada ali. Acho que eu estou travando. Peraí, deixa eu ver se eu voltei, né? Se eu travar, vocês me avisem, gente, por favor. Então, a depender de qual sílaba eu imprimo um grau maior, uma força expiatória maior, uma questão de acústica também, né? Eu posso ter em português palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Isso vocês também viram lá na escola, né? Quando o grau mais elevado, né? Digamos, o grau de... a força expiatória maior recai sobre a última sílaba, eu chamo de oxítona. O francês, por exemplo, é uma língua em que a maior parte das palavras serão oxítonas. E é por isso que as pessoas que estão começando a aprender francês acham que tudo tem que ser oxítona. E aí até fala a palavra português, né? Palavras de origem portuguesa, mas coloca a última sílaba acentuada e já fala, olha, eu até brinquei com a Nathalie no início, né? Perguntei para ela, seu nome é Nathalie ou Nathalie? Por quê? O português tem o padrão de acentuação é paroxítona, já o francês é oxítona, né? Então, por exemplo, Nathalie, que vem do francês. Pronto. O português, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, isso até mensurável, né, estatisticamente, por meio de porcentagem. O português tem maior propensão à realização de palavras paroxítonas. Por sua vez, são aquelas, né, em que o grau, a acentuação recai sobre a penúltima sílaba. Por sua vez, em português também temos as palavras proparoxítonas ou esdrúxulas, né? São chamadas de esdrúxulas também. São aquelas bem poucas, né, ocorrências em que o acento recai, ou seja, a força expiatória recai sobre a antepenúltima sílaba. Em algumas línguas, por exemplo, espanhol, né, ou, se eu não me engano, galego também, temos as palavras sobresdrúxulas. São aquelas que o grau de acentuação recai sobre a antepenúltima, nem sei falar, mas a quarta sílaba de trás para frente, tá? Não acontece isso em português, apesar de algumas discussões, né? Matos até apresenta aquela problemática de se temos a palavra técnico, e aí eu insiro epênteses ali, técnico, aí eu teria uma sobresústula em português, eu não teria uma sobresústula em português, aí fica uma questão teórica mais complexa, né? Tecnicamente falando, só temos então em português oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E por que eu estou dizendo que o acento tem um valor constrativo, né, um valor distintivo? Porque eu posso ter a mesma segmentação fonológica, mas a depender então da sílaba onde recai o acento, eu vou ter palavras diferentes. Por exemplo, a velha, né, dicotomia não, porque são 3, né? A velha separação, distinção, que até as crianças brincam, né, entre sabia, paroxítona, sabiá, oxítona,
E sábia, nesse caso também paroxítona, só que é porque na primeira temos um hiato, no segundo nós temos o ditongo, né? Então, o que é sabia? O fulano sabia contar e esqueceu, digamos assim, o verbo no passado, né? Sabiá, aquele passarinho. Sábia, aí já é um adjetivo, né? Alguém, uma senhora, uma mulher inteligente. Então, ela é sábia. Então, percebam que é a mesma sequência, né, fonológica. Entretanto, no primeiro caso eu tenho um hiato, porque eu acabo separando as sílabas ali. E eu tenho uma paroxítona, depois uma oxítona, depois uma paroxítona de novo, mas com ditongo, e acaba havendo, então, a consolidação de palavras diferentes, né? Então, a primeira sílaba bi, depois sílaba a, depois sílaba sa. Assim como pia, aqui é o lugar de lavar a mão, e piá, né? Piá, substantivo, é mais característico do sul do Brasil. Eu não sei a origem, não sei se é de origem indígena, mas é sinônimo de menino, né? Menino pequeno. Acho que, não sei se pode ser menina também. Vocês conhecem alguém que lá do Rio Grande do Sul que usa piá para meninos e meninas? Eu sempre ouvi para meninos. Não sei se pode ser usado também para menino. Não sei se costuma usar para menina. Mas enfim, né? Lá eles também tem piá e guri, né? Aí guri eu já vi guria, mas piá eu não me lembro. Outro exemplo, bambu e bambu. Percebam, né? Vocês estão falando de fonologia. A grafia é diferente daqui da última sílaba, entretanto, a pronúncia é sempre a mesma, né? Temos o processo ali final da vogal ser realizado com grau de languidez maior e ela é o alteamento da vogal, né? Então, bambu, bambu. Perceba, então, que é a mesma sequência fonológica, só que a primeira é paroxítona, a segunda é oxítona. Bambu, por exemplo, é um adjetivo, né? Sinônimo de frouxo. E o segundo caso é aquela planta de origem chinesa, etc. Comeram e comerão, oxítona, e comeram, paroxítona, né? Percebo de novo, apesar da grafia ser diferente, né? A primeira A ativa, a segunda AM, é apenas uma marcação diferente, né? Da nasal aqui. Se você for transcrever foneticamente, você vai perceber que tem um ditongo ali, e aí você vai marcar o tio, né? O que isso significa, gente? Que na pronúncia cotidiana, né, na pronúncia regular, as duas palavras são pronunciadas da mesma forma. Se você realizar aí na sua casa agora, ó, comerão, comeram, você faz o arredondamento dos lábios, né, depois do A ali, representando que tem um ditongo no final, na última sílaba dessas palavras. Entretanto, a primeira é oxítona, comerão, e a segunda é paroxítona, comeram. E o que isso vai implicar no ensino, né? Porque escreve diferente, mas se pronuncia de maneira muito próxima, só que a primeira é oxítona, a segunda é paroxítona. E há muitos problemas na questão da alfabetização, do letramento, né? Porque as pessoas costumam confundir como que se escreve uma com como que se escreve outra. Vocês já viram? Acaba virando meme alguma vez, por questão de preconceito linguístico e tudo mais, né? Uma pessoa até viralizou um meme, a pessoa dizendo assim, entraram na minha casa e roubaram tudo. No passado, né? Então, alguém entrou na casa dela e alguém roubou tudo. Só que ela escreveu com aotil. Ela escreveu sendo oxítona. E aí as pessoas leem, né? Acaba compreendendo como entrarão na minha casa e roubarão tudo. Ou seja, um é futuro e o outro é passado. Já distingue completamente o sentido que aquela pessoa quer passar. E aí acabou virando piada porque as pessoas comentaram embaixo, então tira tudo antes de alguém roubar, por exemplo, tudo, né? Tem, claro, preconceito linguístico e até o grau de conscientização fonológica desse falante, né, naquela crítica, né? Toda crítica é problemática quando está falando de língua, né? Mas nesse caso aconteceu por quê? A pessoa queria usar o passado, que era paroxítona, e acabou escrevendo no formato da oxítona, né? Porque, como eu disse para vocês, a gente realiza da mesma forma na configuração da boca ali, né? É só o grau de acentuação, o mesmo grau de expiação que vai incidir o acento, um é oxítona, o outro é paroxítona. Caqui e caqui, né? A primeira é aquela cor, né? Calça caqui. Eu não consigo encontrar outro exemplo para dizer a verdade para vocês. Eu acho que eu só ouvi essa palavra caqui, nem sei se é
português, para dizer a verdade, que eu nunca procurei a etimologia dela, mas sempre ouço e vejo, né, o exemplo de falar uma calça caqui, aquela cor marronzada, meio amarelada, né? E caqui, que é a fruta, né? Mesmo que sejam de origem diferente, né, de origem de outras línguas, faz parte do português e está tá adicionalizado, né? Por fim, alguns verbos, né, e substantivos também são distinguidos pela posição do acento. A palavra fábrica, paroxítona, e a palavra fabrica, né, paroxítona. Então percebam que, de novo, a mesma configuração, a mesma sequência de fonemas, entretanto, a primeira temos uma proparoxítona, a segunda é uma paroxítona, e aí a gente distingue, né? O que é fábrica, é um lugar onde se fabrica alguma coisa, o que é fabrica é o processo, né, de fabricação. Alguma dúvida sobre essa questão do acento, então? Acento, a gente fala que é uma unidade suprassegmental, porque, como vocês perceberam, não estamos tratando de segmentos aqui, né? Os segmentos são os mesmos, ó, bambo, bambu, comeiro, comeirão, caqui, caqui. O que está diferenciando é o grau de expiação, expiação é ótimo, né? É o grau de a força no momento da pronúncia, que a gente chama, né, de acentuação. É o grau maior de força expiatória no momento de realizar uma sílaba ou outra e acaba transformando em paroxítona, oxítona, proparoxítona, e isso, em algumas palavras, tem valor distintivo, como estamos vendo aqui. Se alguém se lembrar de outro exemplo, pode falar também, tá? Fica mais rica a aula. Então, no português, o acento só pode cair sobre uma das 3 últimas sílabas, né? Essa é uma questão restrita do português. Quando cai na última, é oxítona, bambu, café. Quando cai na penúltima, é paroxítona, escola, vírus. Quando cai, e aí é chamado também de aguda quando é oxítona, grave quando é paroxítona, e esdrúxula quando é paroxítona, e cai na terceira, né? Na antepenúltima sílaba. Por exemplo, lâmpada. E aí, vocês podem perguntar, né? A gente aprende na escola vários processos de acentuação ortográfica, que é um pouco complexo, né? Acentua seus oxítonos terminados com S, seguido ou não, em vogal, seguido ou não por S, etc. Aquelas, até em concurso, né? Costuma ter bastante isso. Várias regrinhas. Ué, o que aconteceu? Eu mexi alguma coisa aqui, enfim. Várias regrinhas de acentuação. Gente, vocês estão vendo meus slides ainda? Estão, né? Só mando um Sim, professor. Porque eu não sei o que eu fiz aqui, desconfigurou o meu Google Meet. Mas, enfim, várias regrinhas. Mas eu vou mostrar para vocês agora que a gente segue uma estrutura lógica, um raciocínio lógico para a gente acentuar ou não, e vai facilitar muito a vida de vocês, até para ensinar os seus alunos, né, futuramente, ali no processo de alfabetização, como que a gente acentua, né? Para início de conversa, a gente vai pensar sempre no contexto marcado, isto é, aquilo que é diferente dos outros. Eu pego 100%. Desse 100%, 90% é A e 10% é B. Então, esse B que eu vou falar, olha, então eu vou distinguir esse B aqui dos restantes que são mais frequentes, né? Então, pensa assim, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, porque elas são raras na língua. Como eu tenho poucas palavras proparoxítonas, seria muito contraproducente eu ficar inventando regras. Eu vou acentuar as proparoxítonas terminadas em consoante, não vou acentuar as proparoxítonas terminadas em vogal, etc., né? Então, chegou-se ao acordo. Você sabe que língua é sempre convenção, né? Se a língua de maneira natural é convenção, imagina a ortografia. A ortografia acaba sendo uma convenção por um grupo seleto, né? A gente chama até de política linguística. Um grupo de pesquisadores, políticos se reúnem, organiza ali o acordo ortográfico, por exemplo, e aí passa a se ensinar na escola, que são instituições, até chegar numa questão mais massiva, mais geral, né? Mas quem decide, então, não é o povo como um todo, não é assim como a língua em si, que são os falantes que deliberam sobre ela, né? São questões que vêm dos governantes, etc., né? A própria nomenclatura gramatical brasileira, né, que se difere um pouco da portuguesa, porque foi um grupo de acadêmicos que se reuniu na década de 50 e 60 para estipular como seria a nomenclatura gramatical brasileira. Então, essas questões
acabam perpassando a política linguística, né? Pessoas que deliberam e decidem como será daqui para frente. Então chegou-se à conclusão de que, por paroxítonas, por serem raras na língua, todas serão acentuadas. E é tão rara, né, que, na verdade, o que o falante faz? Eu já falei isso para vocês alguma vez e a gente vai ver também na aula sobre os novos fenômenos, né, que é um caso de queda, uma metáfora por queda aqui. O que a gente faz? Falei para vocês que o padrão acentual do português é paroxítono. Para o paroxítono é muito raro. O que a gente faz? Altera o padrão silábico da paroxítona para que ela se torne paroxítona. Então, lâmpada, eu realizo lâmpada. Relâmpago, relâmpago. Abóbora, abóbora. Fósforo, fósforo. O que mais? Cândido, não me lembro, porque a palavra... não sei se alguém diz cândido, né? Eu nunca vi essa variação, não, mas seria possível, né? Porque normalmente o que faz é retira uma sílaba intermediária para fazer com que essa sílaba acentuada se torne a segunda de trás para frente, né? Se torne então o padrão acentual da paroxítona, ou seja, tem sempre um porquê. Nunca é um efeito completamente aleatório que só aparece em uma palavra, né? São fenômenos que aparecem naquele contexto específico. Neste caso, então, a gente costuma, né, no português vernacular, em alguns dialetos e socioléticos, realizar a paroxítona como paroxítona, lâmpada, abóbora, relâmpago, fósforo, etc. Falando, então, agora das oxítonas e paroxítonas, né? Das palavras terminadas por consoante, 78% são oxítonas, ou seja, a maioria das palavras terminadas por consoante em língua portuguesa são oxítonas. E apenas 22% são paroxítonas. Então, acentua-se as palavras paroxítonas terminadas por consoante, né? Ou seja, sempre ao grau de... sempre ao menos marcado, sempre ao menos frequente. Então, se temos menor número de palavras paroxítonas terminadas em consoante, todas as paroxítonas terminadas em consoante serão acentuadas. Por exemplo, móvel, açúcar, fácil, versos, né? Cama, barco, apelo. Perceba que são paroxítonas, essas terceiras aqui, esse segundo grupo, mas terminadas em vogal, então não levam acento. Já algumas tinham, né, o acento diferencial. Pelo, por exemplo, né, tinha um acento diferencial. Pera. Entretanto, caiu com o novo acordo ortográfico, né? Acabou retirando esse acento diferencial. Então, quer dizer que, pelo fato de haver menos palavras paroxítonas terminadas em consoante, todas as paroxítonas terminadas em consoante são acentuadas. Pronto, já resolveu um problema. Então, quer dizer que, pelo mesmo motivo, acentuam-se todas as oxítonas terminadas em vogal. Café, sofá, avô, avó, etc. Né? Ou seja, a gente leva em consideração o contexto menos marcado. O contexto, no caso, menos produtivo daquele grupo. Né? Se 78% são oxítonas, terminar por consoante, quer dizer, então, que das oxítonas, o menor número vai ser terminado por vogal. Pronto, acentuo essas oxítonas. Eu vou até mostrar para vocês aqui um quadro, também retirado no texto que vocês viram, né? Mas as próprias autoras retiraram de Viado Santos, Mariana Guimarães Filho, de 2000. Percebam aqui como que temos essa explicação por base numérica, né? Olha só, eu não vou entrar em relação a todas as questões aqui do quadro, não, mas o que importa é o que está grifado em azul aqui. Vamos pegar as oxítonas, ó. O que está grifado em azul são as oxítonas terminadas em vogal. Então, aqui temos as vogais em A, seguido ou não por S, E, seguido ou não por S, I, seguido ou não por S, O, U, EN, ENS, AN, ONS. Tudo terminado com vogal, né? E aqui embaixo é as demais consoantes. Se você somar todas essas oxítonas terminadas por vogal, você ainda percebe que tem um número menor que o de consoante. Se a oxítono terminado por vogal é menor que o oxítono terminado por consoante, eu acentuo as oxítonas terminadas por vogais. Olha a paroxítona como é que está ainda mais salientado, né? Paroxítonas terminadas por vogais. Só aqui terminado com A, 33 mil, 16 mil terminado por E, 40 mil terminado por O, contra 2.748 terminados por consoante. Logo,
no contexto das paroxítonas, eu tenho muito mais paroxítonas terminadas em A do que terminadas em vogais, em consoante, desculpa. Logo, acentua aquelas terminadas em consoante, porque é o que foge à regra, digamos assim. Já as proparoxítonas, olha só que interessante, né? Temos apenas 93 palavras, e isso no âmbito do léxico da língua é praticamente nada, né? 93 terminadas em consoantes, a maioria terminadas em vogais, só que olha como que temos menos paroxítonas em relação a paroxítonas. Olha só, por isso que eu falei para vocês, olha que interessante, né? O padrão acentual da língua portuguesa é paroxítono. Ah, professor, de onde você tirou essa informação? Aí alguém, não fui eu, né? Mas alguém pegou o dicionário gigantesco e foi calculando, né? Olha só, a gigantesca maioria de paroxítonas, 94 mil, comparada com as proparoxítonas, né? Então, se as proparoxítonas são mais raras, pronto, elas por si só já são o contexto menos marcado, portanto, acentua-se todas as proparoxítonas. Então, quer dizer que tem uma lógica, né? Não, as pessoas não inseriram o acento agudo ou o acento circunflexo, digamos, a Deus dará, né? Tem um motivo para essas palavras serem acentuadas, e aqui eu acabei de explicar para vocês o motivo matemático, digamos assim, né? O que é mais ou menos marcante, né? Marcado em língua portuguesa. Então, facilita até quando vocês forem ensinar, né? Por que é acentuado ou não. Infelizmente, os livros didáticos ainda vêm aquelas regrinhas, né? Para decorar. Então, pronto. Finalizamos o conteúdo de fonética e fonologia, né? A partir de agora, então, nós vamos ter a terceira avaliação, que é agora quinta-feira, eu vou liberar para vocês. Depois disso, vocês vão ter mais 2 textos para lerem sobre processos fonológicos que acontecem no português. Vocês devem ter visto alguma coisa na disciplina de linguística histórica. Qual é a disciplina de linguística histórica de vocês? Vocês já tiveram? Ou vocês vão ter ainda? Vocês sabem se tem? É obrigatório na grade? Como é que é? Processo de variação e mudança em língua portuguesa, a história da língua portuguesa, vocês já viram isso ou vão ver alguma disciplina? Como é que é? Alguém sabe? Ninguém sabe. Então, acho que vocês ainda não viram, né? Porque normalmente a gente estuda esses processos na disciplina de História da Língua Portuguesa, né? Porque, na verdade, o que fez com que o latim se tornasse latim vulgar, que se tornasse romance, que se tornasse galego-português, que se tornasse português, que se tornasse português brasileiro, são justamente esses processos fonológicos, né? Que eu vou apresentar para vocês na próxima aula. E, aproveitando esse contexto, a gente vai levar para o âmbito do ensino, né? Porque, como vocês viram aqui agora, com comer, comerão e tudo mais, tudo isso acaba influenciando no processo de alfabetização, de letramento. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? Mas só para finalizar, então, nós já tivemos 2 avaliações, né? A primeira valeu 3 pontos e a segunda 7. Agora vamos ter essa de quinta-feira que vale 6 e depois um trabalhinho então em grupo, né, que vale 4, tá bom? E aí é para vocês me entregarem a partir do dia 20. Eu já estou deixando de antemão vocês avisados, né, porque a gente já está no final aqui do período. Então essa de quinta-feira vale 6 pontos, é individual ainda, né, a última atividade individual que vocês vão fazer. Vou liberar então dia 13, eu estava pensando 11 da manhã, que é o horário da disciplina, né, e fecho depois de 24 horas. Gente, o conteúdo é tudo aquilo que vocês viram comigo, né? Acabou que deu certinho, porque com a professora Fabiana vocês viram fonética e comigo vocês viram fonologia. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Reassistam minhas aulas que eu gravei todas, reassistam minhas aulas, peguem meus slides, releiam os textos se precisar, ou fichamentos de vocês, que é estudo para fichamento, os handouts, né? Então, o handout da professora Fabiana é muito da professora Gleice, é muito completo, né? Mas o que vai cair? Noções fundamentais de fonologia, que isso ainda não foi cobrado, né? Fonema, alofone, arquifonema, neutralização, o quadro vocálico do português, então volta lá na minha primeira aula acho que não, a primeira aula foi noções fundamentais, né? A segunda aula foi o quadro vocálico, a terceira aula foi a questão consonantal, e essa está sendo a 4ª aula, né? Ou a 5ª. Aula 4 hoje, né? Então, vocês vão ter 4 aulas para reassistir para fazer essa prova, né? Quadro vocálico do português, arquifonema,
arquifonema nasal, né? Aquela noção lá do Matoso Câmara Júnior. Transcrição fonológica, vai ter algumas palavrinhas lá para vocês transcreverem fonologicamente, então relembre, vê lá como é que é a transcrição fonológica de um ditongo, como é que é a representação fonológica de um arquifonema, né? Que é diferente lá da fonética. Já apresentei para vocês na aula de consoante, então relembre. E também sílaba e acento, que foi a aula de hoje, né? Então pronto. Eu agora vou projetar para vocês a atividade da professora que a Gleice tinha preparado, e a gente vai discutindo, acaba sendo uma revisão mesmo do conteúdo, tá bom? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Sobre acentuação e sobre sílaba? Tem alguma dúvida? Pronto. Então vou encerrar aqui. E vou projetar os exercícios para a gente corrigir. Vamos lá. Então tá aqui, exercício sobre a parte 3, né, fonologia. Se não tiver aparecido, vocês me falam, mas eu acho que já está aparecendo. Primeiro exercício, né, já é com base nos corpora abaixo. Gente, o que é corpora, né? Normalmente a gente apresenta um conjunto de dados, e na minha prova também vai ter isso, né? Um conjunto de dados por meio dos quais vocês vão elaborar a atividade de vocês, né? Então, assim, podem trazer exemplos novos? Pode trazer, mas se baseiem naquele que eu já dei ali para não ter muito problema. E aí, esse conjunto de dados que a gente coloca ali para ser analisado, a gente chama de corpus, né? Corpus no singular, desculpa, estou solucionando, corpora no plural. Com base nos corpora abaixo, bem como no excerto de uma Câmara Júnior, né? Responda o que se pede. Aí vem o excerto do Câmara Júnior. A nasalação vocálica ou ressonância nasal na emissão da vogal não é, em português, um fato fonológico ou fonêmico, o que dá status fonológico à posição minto, mito, junta, juta, etc. Deve ser, portanto, outro traço que não a mera ressonância nasal, ou seja, não é apenas aquele grau, aquele grau de nasalidade que é o fenômeno fonológico, né? Até porque a gente não separa banana e banana, né? A gente não distingue essas duas, que também tem apresenta grau de nasalização. Aí ele propõe o quê? O arquifonema nasal, né? Nesses casos de pares mínimos por meio, então, da nasalidade minto e mito, né? Minto de mentir, mito de mitologia, ele acaba apresentando, então, a noção de arquifonema nasal, né? E aí temos aqui alguns casos, ó. Janta, pente, samba, senta, galinha, senhor, câmara, reclama. Perceba, então, que aqui tem ainda o grau de nasalização por meio da assimilação, né? Temos o fonema nye, e aí o acaba sendo nasalizado. Galinha, na verdade não é galinha, não, é o an que vai ser, né? O i, desculpa, galinha, que vai ser nasalizada por assimilação dessa consoante que está em seguida, né? E aqui também tem os exemplos, né? Fã autêntico, som original. O que é isso, né? Está mostrando que não realiza crase, mesmo sendo vogais próximas, vogais iguais, né? A e an. A gente não realiza vogal, a gente não realiza crase, por exemplo, em casa amarela, a gente une casa amarela, mas lã azul, a gente não realiza. Ou seja, tem alguma coisa aqui que impede a crase. Então, o que é? É um dos argumentos que o Matoso emprega para mostrar que ali tem o arquifonema, né? A sílaba terminada por consoante, a sílaba travada, então. Bem exótico, irmã, amiga, bom hospital, fim iminente. Aqui outro argumento, o caso da TEP que eu falei para vocês. A TEP aparece sempre em contexto intervocálico. Então, se a vogal on é uma vogal em português, é um fonema vocálico em português, por que então quando eu tenho honra, né? Ou tenra, né? Então, honra, tenra, conrado, enrosca, enrola, etc. Aqui é no caso de quando eu tenho uma formação de outra palavra, né? Acabo ou retirando o som nasal, bom, boa, pidão, pidona, ou então essa nasal é jogada para outra sílaba, né? No caso de pidão, pidona.
pobretão, pobretona, solteirão, solteirona, são os argumentos que o Matoso empregou para mostrar que o arquifonema, né, ne, é um fonema em português. E aí vem a pergunta, de que resulta o arquifonema ne e qual é o seu contexto privativo em português, né, que ele vai acontecer apenas em final de sílaba. De acordo com Câmara Júnior, a vogal nasal fica entendida como um grupo de fonemas que se combinam na sílaba, vogal, então, e elemento nasal. Segundo o teórico, haveria o elemento consonântico nasal pós-vocálico, e dessa forma ele representa as chamadas vogais nasais portuguesas como an, em, in, on. Percebam que aqui é no quadro fonológico, né? Na transcrição fonológica que eu vou representar dessa forma, né? No fonético é o A com tio, o E com tio, etc. E aí, quanto ao contexto, né, vai ser sempre no final de sílaba, e essa sílaba vai se comportar como uma sílaba travada por consoante. E aqui ela pergunta, né, quais são os argumentos apontados por Matoso para justificar a existência desse arquifonema. Falei para vocês que ela se comporta como sílaba travada, e aí na pronúncia do PB, né, a gente vai acabar tendo sempre a TEP, não forma crase, né? Na pronúncia do PB, a vogal pretônica seguida de sílaba iniciada por consoante nasal pode assimilar absorvendo a nasalidade do fonema vizinho, né? Exemplo, galinha, senhor, câmara. Neste caso, não temos um fonema em si, né? Pronto. Explica o quadro pós-tônico final. Alguma dúvida sobre o fonema, o arquifonema nasal? A gente tinha discutido isso naquela aula na aula de consoante, né? Mas se tiver alguma dúvida, podem perguntar agora. A questão é, para o Matoso Câmara Júnior, e ele apresenta alguns argumentos, né, que acabam explicando bastante bem por que ele considera assim, a sílaba nasal, quando temos pares mínimos, né, não quando temos que passar de assimilação, igual galinha, né? Eu posso falar galinha, ou nem consigo galinha, vai ser a mesma palavra. Já quando eu tenho minto e mito, eu tenho um par mínimo, né? Para ele, essa questão fonológica é representada, então, por um arquifonema nasal. E aí ele apresenta alguns argumentos que justificam essa existência do arquifonema nasal, essa sílaba travada por consoante nasal. Segunda pergunta. E eu vou tentar, eu não vou ficar amassando tudo não, tá, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido resolver. Quem não conseguiu, eu vou passar uma por uma. Se tiver alguma dúvida, vocês trazem para mim, né? Explica o quadro pós-tônico final do português brasileiro. O que é aquele quadro pós-tônico final, né? Onde vai apenas ocorrer 3 vogais, o I, o U, então o E e o O vão ser sempre alçados, né? A vogais alta, e o A vai ser sempre realizado com aquele A de cabeça para baixo, né? Aquela vogal menos débil, né? Então é o grau mais restritivo, é a posição mais restritiva de vogais, né? Se eu tinha 7 vogais orais na posição tônica, eu só vou ter 3 na posição átona final, né? Isso a gente viu na aula de vogais. Explique, então, o quadro pós-tônico final do português brasileiro e sua resposta considera acerto abaixo. Câmara Júnior afirma que dialetalmente, né, no caso dos gaúchos, é possível observar a utilização de um timbre mais aberto na articulação do E, podendo-se, inclusive, encontrar uma posição tênue entre E e hiato final nos pares mínimos juri e jurei. No nosso caso, né, aqui no Sudeste, a gente sempre vai realizar da mesma forma. Júri e júri, né? O júri, aquela questão jurídica, e júri no júri que você vai estudar para a prova, por exemplo, né? O verbo. Só no dialeto gaúcho, em algumas regiões, é que vai haver um mínimo aqui de par mínimo. Para a gente vai realizar como I. Por quê? A vogal átona final é sempre realizada como I na maior parte dos dialetos brasileiros, né? A E final. Assim como a O final sempre vai ser realizado como U, e o A sempre como por exemplo, casa, e aí aquele A de cabeça para baixo. Então essa é a questão da vogal em posição tônica, átona final. 3. Tomando como base o dialeto carioca, que é o de vocês, observe as palavras a seguir e diga se os alofones D e D do fonema D, né? Então, o fonema é um só. Perceba, a representação fonológica é sempre no grau de abstração. Na tradução fonética, é por isso, então, que a gente está entre colchetes, a gente vai realizar da forma como a gente fala. Algumas pessoas dizem dia, outros dialetos dizem dia, né? Que é o nosso caso. Eles estão em distribuição complementar ou em variação livre? Justifique só a resposta, né? Lembrando que
Distribuição complementar é aquela que acontece se uma acontece, a outra não acontece. Variação livre, pronto, a gente não tem um contexto imediato ali, né? A gente sabe que o D e D estão em posição em distribuição complementar, porque no dialeto carioca só vai ocorrer o D diante de I. Então, dia, digno, mas adeus, dúvida, dragão. Então, quer dizer que se em um contexto acontece o D, em outro contexto acontece o D, quer dizer que ele está em posição, em distribuição complementar. Variação livre é o caso de carta, etc. Né? Que não tem um contexto que define por que uma acontece ou outra. Aí a gente chama de variação livre. Se tem contexto fonético, né, que possibilita ou não a existência daquele fone, é distribuição complementar, que é o caso aqui do D do dialeto carioca. Aqui, então, está pedindo a transcrição fonética e fonológica dos vocábulos. Eu posso pedir desse jeito na prova também, tá? Lembrando, então, que transcrição fonética, eu acabo... Nem precisa fazer isso, tá, gente? Aqui a gente colocou outros dialetos, por exemplo, vespa e vespa, visgo e visgo, mas não precisa, não. Se você colocar só o carioca, tá bem, eu vou considerar certo, não tem problema, não. Mas a única coisa que eu quero chamar a atenção é que enquanto a transcrição fonética você realiza da forma como se diz, né? Então você vai marcar, por exemplo, aqui, ó, esse uzinho final, que é a vogal mais lânguida ao final, né? Ou a semivogal aqui com U, ou o A mais lânguido também. Na transcrição fonológica não precisa disso. Você vai transcrever a forma abstrata. Então, o U final, se eu posso realizar como U capitando ou como U capitando, então a gente vai ter um arquifonema, né? Porque o arquifonema é a neutralização das diferenças. Se eu realizo capitando ou capitando e é a mesma coisa, o que eu faço? Eu neutralizei a diferença, portanto eu represento como o arquifonema U. O arquifonema, então, é o NE, né, o nasal, o E, o U e o S, basicamente. Depois que eu poderia falar vespa e vespa, então realizo como arquifonema S. Visgo ou visgo, arquifonema sibilante do mesmo jeito. Então, esse arquifonema aqui, ó, o arquifonema é coringa. Porque mesmo que eu tenha várias pronúncias diferentes pelo Brasil afora, na transcrição fonológica, eu vou apenas representar no plano linguístico, né? No plano sistemático da língua. Então, eu vou eliminar as diferenças e pensar apenas no que todo mundo realiza. Por exemplo, capitando, ignição, todo mundo realiza com essezinho aqui, que eu já falei para vocês que não há sílaba travada, né, com a consoante inclusiva. Vespa, perceba, olha o A. Por que o A está representado como A normal e não como esse A de cabeça para baixo aqui? Porque não leva em consideração o grau de vocalização, né? As vogais finais eu coloco as mais lânguidas, né, e represento diferente porque é uma questão fonética, eu realizo sem vibração das cordas vocais. No plano fonológico não importa isso, então eu realizo como A. Tem algum site para colocar semivogais em forma de expoente? Não consegui colocar. Aquele site que eu passei para vocês, se eu não me engano, tem. Mas se você, no próprio Word, você pode colocar lá em cima, tem a opção. Eu vou fazer o seguinte, na prova, eu vou deixar esses símbolos para vocês. Aí você só copia e cola, então, tá bom? Aí vai ficar mais fácil. Na prova eu já vou deixar os símbolozinhos e aí você já pode só copiar e colar para ficar mais fácil. E por que o Matoso considera, então, a semivogal aqui? Isso aqui a gente está seguindo a definição do Matoso, né? Lá na fonética, vocês já viram também lá na fonética, tem gente que representa como U grego, ou o I maiúsculo, e ia dificultar tudo. Então, na tradução fonética, W para o semivogal U, J para a semivogal I. Na tradução fonológica, coloca um Izinho em cima e um Uzinho em cima, só para falar que o status daquele ditongo, daquela semivogal ali é para compor o ditongo, né? Por exemplo, aqui do ignição. Outro arquifonema aqui, o O, né? Isso aqui é no caso das vogais pretônicas, que eu falei para vocês. Por exemplo, alguns dialetos do Nordeste diz, né? Nesse caso aqui, né? Polimento. Em alguns dialetos vai ter polimento, né? Então, se tem duas vogais diferentes, mas é o mesmo fonema,
pronto, esse fonema houve uma neutralização, eu posso falar tanto polimento quanto polimento e vou transcrever como o arquifonema. Então, lembre-se sempre, o arquifonema é aquele que representa a neutralização das diferenças. Então, para você entender o que é o arquifonema, você tem que entender o que é o processo de neutralização. Para entender o processo de neutralização, tem que saber o que são os alofones. Para entender o que é o alofone, tem que entender o que é o fonema. Então, pense, fonema, né? Fone são o som. Fonema é o som que tem distinção, né? Tem caráter distintivo. O alofone são diferentes realizações do mesmo fone. Então, dia, dia, são 2 alofones. Quando houver neutralização da diferença, né? Por exemplo, menino ou menino, aí eu vou chamar de... vou falar que é o processo de neutralização, né? Então não distingue palavra, eu posso falar menino ou menino é a mesma palavra, então quer dizer que houve uma neutralização. Se houve neutralização, na transcrição fonológica eu vou representar como um E maiúsculo, porque representa tanto o E, quanto o E, quanto o I. Então poderia ser tanto menino, menino ou menino, é a mesma palavra. Isso é muito interessante, né? Porque é por isso que a gente fica doido aprendendo uma língua estrangeira, né? Aí você ouve um americano do Texas falar, ouve um britânico falando assim, nossa, eu estudei inglês mesmo, sério. Pronto. Aqui temos alguns outros exemplos, né? Eu vou deixar para vocês essas respostas, tá? Que aí fica mais fácil para vocês estudarem também. Terra, ó, a prova terra mesmo que interessante, ó. Eu posso ter terra, isso aqui é quando ela é vocalizada, né? Não vou nem conseguir pronunciar, mas enfim, é a mesma coisa. E aí eu transcrevo aqui na transcrição fonológica com a neutralização. Pode falar, Jaqueline. Professor, na descrição, no caso na prova, a gente tem que colocar todas essas variações? Não precisa. Se você colocar um só, fica só o carioca. Tá, beleza. Tá bom? É bom você, pelo menos, se lembrar de alguma vez, né, como que podem ser realizados, porque aí você vai saber como que é o arquifonema ou não, né? E se o arquifonema é a neutralização dos diferentes alofones, é bom você primeiro saber que em outros dialetos do Brasil existem esses alofones, mas eu não preciso transcrever tudo, não. Pronto. Que o sistema de vogais tônicas do português brasileiro apresenta uma neutralização da série média, que eu já expliquei para vocês agora. O caso do de coração. Esse fenômeno fonológico é observado a partir de uma variação dialetal. Explique com base nos dados abaixo os conceitos de alofonia e arquifonema. Eu acabei de explicar agora, né, para vocês, nem vou entrar. Alofonia, então, são diferentes realizações do mesmo fonema, né? E o arquifonema, então, é aquele que, no plano fonológico, representa essas diferentes variações. Aqui, no caso, o exemplo é coruja e coruja, pepino e pepino, cordialidade, cordialidade, beleza e beleza, né? Então, normalmente, essas vogais baixas ocorrem no norte e nordeste, as vogais média alta ocorrem aqui no sudeste e sul, né? Com base nos dados abaixo, explique por que não há nas vogais pretônicas neutralização entre as séries média e alta. Reflita sobre a assimilação de traços fonéticos, né? Então, coruja, coruja, coruja. Pepino, 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 né? Explique por que não há nas vogais pretônicas neutralização entre as séries média e alta. Pronto, aqui é no caso do có e cu, p e pi, né? O sistema vocálico do português brasileiro é descrito por Câmara Júnior de acordo com a intensidade da emissão da vogal. Há, assim, vogais tônicas, pretônicas, pós-tônicas não finais e pós-tônicas finais. Em relação às primeiras, né, as tônicas, sabe-se que há 7 vogais que podem ser observadas a partir da comutação. Saco, seco, seco, cico, suco, soco, soco. Tinha esses exemplos lá no Ridaldi. Por outro lado, em posição pretônica, percebe-se uma redução deste quadro, passando a ocorrer 5 vogais, com a neutralização das vogais médias tanto na série anterior quanto na posterior. Essa neutralização pode ser vista a partir dos dados coruja, 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 pepino, pepino, em que fica evidenciada uma variação dialetal e não pares mínimos.
Por outro lado, em contextos como coruja e pepino, em que a vogal pretônica se concretiza como alta, diz-se que há assimilação do traço da vogal, de altura da vogal da sílaba tônica. Vejamos que em palavras como fidelidade não há variação diatópica na expressão do i pretônico, né? No caso, não teria fidelidade, né? Fidelidade, sempre é fidelidade ou fidelidade, mas não fidelidade, por exemplo, não vai assumir, então, um grau de altura dessa vogal tônica, justamente porque não é uma vogal alta, é o A, né? Quando, entretanto, a vogal tônica é uma vogal alta, ru, i, aí a pretônica acaba podendo ser alçada, né? Mas aí não é um caso de neutralização, é um caso de alteramento da vogal, um caso de assimilação de traços, né, de altura. É o que acontece com menino e menino, né? Menino, menino, aí é um caso de neutralização, mas quando eu digo menino é porque eu assimilei a vogal da sílaba tônica, né? É um outro fenômeno, tá relacionado, mas é um outro fenômeno. Esse eu não vou cobrar na prova, não. Pronto, 7. Explica o conceito de alofone, apresentando exemplos transcritos fonética e fonologicamente. Então, de novo, alofone, fones diferentes para o mesmo fonema, né? Então, tia, dia, incide, incide. Aqui ela deu o exemplo do T e J, que é o mais clássico. 8. Identifica os tipos silábicos dos segmentos destacados em negrito nos vocábulos abaixo, apresente suas transcrições fonética e fonológica. Então, tinha a sílaba marcada, homem, era para mostrar os tipos silábicos, ou seja, ela é composta como, né? Consoante, vogal, consoante, 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 vogal, consoante, consoante, vogal, semivogal. Então, é só pegar aquele símbolozinho, C, né, para consoante, V para vogal, e V com o apóstrofo em cima para semivogal. Isso aqui é fácil. Classifica os tipos de sílaba, né? Foi aquilo que eu dei lá no início da aula. Se começa com consoante para vogal, é crescente, né? E pronto. Se ela só tem a vogal, é simples. Se ela tem a vogal e mais alguma coisa, já é complexo. Se começa com consoante e vai para vogal, é crescente. Se começa na vogal e vem para consoante, é decrescente. Se começa com consoante, vai para vogal e depois tem outra consoante, aí é crescente, decrescente. Não é tão difícil assim, não. Mas são 3 tipos só, né? Então, rato, ela é complexa, porque é uma consoante mais uma vogal, e ela é crescente, porque começa na consoante e vai para vogal. Car, ela é complexa, porque tem consoante e vogal, ela é crescente e decrescente, porque começa a consoante, vai para o núcleo para terminar na consoante. A, simples, não preciso nem classificar mais. Já, crescente, complexa crescente. Ou, simples. Trans é o caso mais complexo que você já viu de sílaba, né? Que é 2 consoantes, uma vogal, 2 consoantes. É a complexa crescente e decrescente. Então não é tão complexo. E aí eu pedi para vocês definirem aqui, né? O que é o ataque, é a posição inicial da sílaba. O que é a rima, é aquela posição que pode ser composta por uma coda, mas sempre é composta por um núcleo, né? Então a rima ele é bifurcado, né? A rima pode se dividir em núcleo, o núcleo sempre vai existir, e em coda, né? O núcleo é sempre a posição mais importante, preenchida por uma vogal. Nossa, gente, eu estou falando já 1h e 36 minutos, eu estou até meio embolando, mas vamos que a gente tem que terminar isso aqui, que a prova é quinta-feira, né? E a coda é a posição final da sílaba também. O que é sílaba? Uma sílaba consiste no ataque, numa rima, e a rima pode ser dividida em núcleo e coda. Definir sílaba é bastante complicado, é muito teórico, isso aqui é um exercício para vocês treinarem, mas não está pedindo na prova também não, tá? Fique tranquilo. Não estou pedindo nada muito teórico na prova, não. E mesmo se estiver pedindo, vocês encontram facilmente no texto e nas minhas aulas. Classifica os tipos silábicos dessa casa em travados ou abertos, né? Lembrando, terminou em vogal, é aberta. Terminou em consoante, é fechada. Então é fácil. Quando estava uma semivogal, aí tinha aqui a opção de colocar travada, né? Ou aberta. Porque, como eu disse para vocês, alguns autores, né, acabam classificando de forma diferente. Mas na nossa disciplina, a gente considera ela aberta, tá? Mas se responder travada, também não tem problema.
E aqui vem a parte que eu mais queria, né, chegar com vocês, que a gente vai ver, então, algumas representações arbóreas das sílabas. Uma sílaba simples, né? Temos apenas, então, a rima, porque o núcleo é a principal parte e o núcleo faz parte da rima, né? Então, aqui eu coloco sigma, de sílaba, tracinho, só temos a rima, e a rima só tem o núcleo, que é o A. Fácil. A sílaba simples, composta por apenas uma vogal e sem a vogal, não a sílaba em português, né? Outro exemplo, uma vogal, uma sílaba, então, crescente, né? Ela começa com a consoante e vai para a vogal, é uma sílaba aberta, não tem a coda. Então, só ali eu já consigo perceber. Sílaba que, primeira coisa, separo em ataque e rima. Tem ataque? Tem, que é o me. Tem rima? Tem. E a rima é composta por quê? Só pelo núcleo, porque eu só tenho a vogal aqui. Par. Pronto. Aqui eu já consigo perceber. Tem ataque, tem núcleo e tem rima. Então quer dizer, e tem coda. Então quer dizer que a rima é complexa. Portanto, sílaba separa ataque e rima. O ataque é o P. A rima pode ser separada? Sim, porque eu tenho um núcleo, que é composto pela vogal, e aí eu tenho a coda, que é preenchida aqui pelo R, né, que é a representação fonológica do R, é sempre o arquifonema, porque eu tenho vários R's em português, né? Outra composição, tra, agora é diferente, ó. É o ataque que é bifurcado, é assim como a colega perguntou. Eu colocaria 2 ataques? Não, o ataque é que se separa em T, R, né? Então, tem sílaba, o símbolo da sílaba, separa em ataque e rima. O ataque temos duas, o encontro consonantal, né? Eu acho que foi essa a pergunta que a colega fez aquela hora, não foi? Será que ela está na sala ainda? Então, ataque dividido entre duas consoantes e a rima tem apenas um núcleo. Agora a mais complexa. Pronto, já estamos terminando a aula, gente. A mais complexa. Trans, sílaba, separa em ataque e rima. O ataque é complexo. T, R. A rima tem o núcleo, que é a vogal, né? Que é o núcleo sempre. E a coda, que também é complexa. Então, separa no arquifonema NE e o arquifonema C. Então, este é o formato arbóreo mais complexo que temos em português. Né? Tanto é que toda hora eu estou colocando para vocês o símbolo da sílaba, o exemplo da sílaba trans. Né? Então, eu tenho o ataque e tem a rima. O ataque é complexo, TR. A rima, eu tenho o núcleo, que é a vogal, e também tem a coda. E a coda, por sua vez, também é complexa, porque eu tenho duas consoantes aqui na coda. Então, por meio desse exemplo aqui, vocês conseguem fazer todos os outros, né? Porque são sílabas, então, mais simples. Aqui tem um caso do ditongo, né? E aí a Gleice acabou transcrevendo aqui de duas formas diferentes. Ó, temos o ataque, som de che. Professor, como coloca esses traços duplos para aves? Não consegui colocar. Será que no Word não tem como só desenhar, colocar assim no desenhado? Se vocês quiserem fazer à mão e tirar foto e enviar para mim também, tá tranquilo. Mas eu acho que pelo Word vocês conseguem fazer. Vai inserir linha, e aí já coloca ali mesmo, puxa a linha para cá e puxa a linha para lá. Não é muito difícil no Word, não. Se tiverem dificuldade, então, podem fazer à mão e tirar foto, me mandar, e tira foto e cola no Word, por exemplo, não tem muito problema. E pronto. E aí aqui a rima, né, que foi composta pelo núcleo E e pela coda I. E isso, como eu disse para vocês, é uma contraparte teórica. No nosso caso, a gente está considerando a semivogal junto do núcleo, tá? Então vai ser aqui, ó. Cheiro. Então, o núcleo, pronto, vamos por partes. Eu tenho a sílaba che. Tenho sílaba, separo então em ataque e rima. Qual é o ataque? Che. Qual é a rima? A rima é composta pelo núcleo, porque eu estou considerando que a vogal e a semivogal fazem parte do núcleo, tá? Então, vocês podem fazer de qualquer jeito, dos dois jeitos aqui, melhor dizendo, mas a gente está considerando mais até o argumento, né, pela TEP, a TEP se realiza, cheiro, já é um ótimo argumento aqui, que então é uma sílaba aberta. Se é a sílaba aberta, ela só tem núcleo, não tem coda. Arte é o último exemplo, né? Então, eu não tenho agora o ataque, eu tenho só a rima, e essa rima é composta pelo núcleo A e pela coda Re.
13. Há uma discussão na literatura sobre a posição que a semivogal ocupa na estrutura da sílaba. Disserte sobre este tema, apresentando as representações para as sílabas destacadas em negrito nas palavras a seguir. E aí tem cairo e caixa, né? E aí para vocês falarem sobre justamente esse caso, né? A sílaba que termina com ditongo é uma sílaba aberta ou uma sílaba travada, né? Esse ditongo faz parte da corda ou faz parte do núcleo? É para discutir isso que a gente viu na aula de hoje. E aqui ela tá explicando, né? Deixa eu ver se tem alguma outra. O acento em português tem valor construtivo? Justifique sua resposta apresentando exemplos. E aí o exemplo, cadê o cara? Cará, sabe, sabia, sabia. A gente viu na aula de hoje. 15, que eu acho que é o último. Não, tem mais um. Em relação à terminação dos vocábulos, como se justifica a aplicação do acento gráfico em oxítonas e paroxítonas é aquela questão, então, do menos marcado. Se tem mais oxítona terminada em vogal, em consoante, as oxítonas terminadas em vogal é marcado. Se tem mais paroxítona terminada em vogal, as paroxítonas terminadas em consoante são marcadas, são acentuadas, né? E, por fim, explica a lógica que rege a acentuação gráfica do português, foi também aquilo que eu falei para vocês, né? As regras de acentuação gráfica no português consideram os contextos marcados, isto é, os menos frequentes. Assim, os grupos das proparoxítonas é o menos produtivo na língua, por isso todas são acentuadas, como se observa em máscara, lâmpada. Entre os oxítonas e paroxítonas, a regra de acentuação é aplicada a partir da terminação do vocábulo. São mais produtivos os oxítonas terminados em consoantes, por isso leva o acento gráfico àquela terminada em vogal, como se observa nos pares a seguir: mulher, covil, café, pivô, cajá, etc. Ou seja, terminou em vogal, acenta, acentua. Terminou em consoante, não acentua quando é oxítona. No que concerne as paroxítonas, é o contrário, né? São mais produtivos as terminadas em vogais, por isso levam a marca acentual gráfica àquela terminada em consoantes, como móvel, açúcar, ao contrário de cadastro e covarde. Então pronto. Eu sei que vocês devem ter se assustado quando vocês viram 9 páginas de exercício, né? Mas se tiver tentado fazer, já tá ótimo, né? Aí eu vou deixar o gabarito para vocês, vou liberar o gabarito, por meio dele vocês conseguem também consultar, fazer uma boa prova, né? Mas tenta não consultar muito, tenta fazer a prova, gente. Querendo ou não, eu não posso, né? Cada um tá na sua casa e tudo. Assim, eu vou disponibilizar, tá gravando, Rafaela, tá gravando. Então, é aquela questão. Nós estamos em pandemia ainda e tudo mais, então assim, eu peço que vocês tentem fazer a prova, se achar mais complexo, podem consultar e tudo mais, mas mesmo se forem consultar, tentem parafrasear, tentem entender, sabe? Lê, compreende, estuda, para depois passar para a prova. Não copie do material em si, nem copie da internet, porque plágio a gente elimina aquela questão e acaba perdendo ponto, né? Então, quinta-feira, 11 horas da manhã, eu vou liberar a prova, vocês terão 24 horas para fazer. Então, Nathalie, vocês já fizeram uma avaliação na primeira parte, né, valendo 7 e uma valendo 3. Então, vocês já têm 10 pontos distribuídos. Agora, vocês vão ter mais 10 pontos. Quinta-feira, agora, eu vou liberar uma atividade individual valendo 6. E aí, depois, a partir do dia 20, vocês vão entregar um trabalho em grupo valendo 4. E aí, vocês vão ter 2 notas 10. A média vai ser a soma desses trabalhos, tá bom? Quem tirar acima de 6, somando tudo e dividindo por 4, né? Não vai dividir por 4, não, senão vai dar uma nota complicada. Né? Soma 2, 10 aqui, soma o 10 primeiro, depois soma o 10 segundo e divide por 2, e a nota, a média que vocês vão ter. Deu para entender? Foi uma divisão que a Gleice fez com vocês lá no comecinho. Aí eu entrei e já tinham definido desse jeito. Então, ok. Bom, se tiver alguma dúvida, manda e-mail, etc. Mas aí no período da prova eu não vou responder dúvidas, tá? De 11 da manhã, de quinta até 11 da manhã de sexta, eu não vou responder dúvidas. Tentem fazer do jeito que eu estou falando. Se tiverem dúvida, consultem o material e mesmo consultando, procurem parafrasear, né? E não consultem um colega, tá, gente? Não consultem um colega, porque se tiver 2 questões idênticas, eu vou ter que perguntar quem copiou de quem, né? Então é melhor cada um fazer o seu, tranquilo. A prova não está difícil, o que importa é que vocês aprendam, né, o conteúdo. Então pronto, eu vou encerrar a aula por aqui e boa tarde para vocês e até semana que vem, então. Tá bom, Rafaela? Obrigado. Tchau, gente. Parar de gravar e eu vou disponibilizar lá para vocês, tá?